Bom, e uma solução de escalabilidade é um protocolo capaz de agilizar uma blockchain. O que você conseguir desenvolver ali para deixar ela mais rápida é uma solução de escalabilidade. Como a blockchain possui diferentes camadas, dizemos que o protocolo da solução, se ela opera na layer X da rede, é chamada de solução de escalabilidade layer X. Por exemplo, a Polygon está na layer 2 da Ethereum com o intuito de tornar a Ethereum mais rápida. Logo, a Polygon é uma solução de escalabilidade layer 2. Aí você fala, legal, mas o quão útil é a escalabilidade? Ela é necessária mesmo assim? Aqui eu deixo para vocês. A mainnet Ethereum, por si só, ela roda a uma taxa de 15 TPS, ou seja, 15 transações por segundo. O Bitcoin é 7, a Visa é 2000, lembra disso, né? Bom, a Ethereum é 15 TPS. A Ethereum escalada, aqui eu coloquei um link para você conseguir ver no site deles e ver como que cada solução contribui para melhorar ela. Se você incluir sidechains, rollups, todas as soluções disponíveis, a Ethereum é 4 vezes mais rápida. Ela roda na taxa de 60 TPS. Então sim, é muito importante. Ainda não é perfeito, mas pô, já é um tremendo de um avanço. E aqui vamos falar de algumas soluções de escalabilidade e no que elas podem mexer. Bom, no caso, soluções de layer 0, por exemplo, são de novo soluções que vão mexer com a camada 0. Ou seja, são soluções que ou vão mexer no hardware ou, mais comumente, vão mexer nos frameworks e nas networks sub-blockchain ou de conexão entre blockchains. Porque muitas blockchains elas podem ser construídas na mesma layer 0, por exemplo. Isso é a proposta da Cosmos, inclusive. A Cosmos ela tem a proposta de ser uma base de desenvolvimento para toda blockchain Proof of Stake que quiser ser desenvolvida, de forma que elas são um canal, uma pipeline entre blockchains diferentes. Porque isso seria muito bom, porque, por exemplo, vamos supor que a Ethereum e o Bitcoin fossem construídos em cima da mesma layer 0, por exemplo. Então, uma aplicação que roda dentro da rede da Ethereum poderia rodar nativamente na rede do Bitcoin, que não é o que acontece hoje em dia, não é assim que funciona. Então isso seria muito inovador. E de fato, isso é. Isso, quando você consegue, por exemplo, construir uma layer 0 capaz de conectar duas blockchains ao mesmo tempo, isso é uma solução de escalabilidade que a gente chama que mexe com a chamada interoperabilidade. Interoperabilidade significa que você consegue fazer duas blockchains serem interoperáveis, ou seja, uma consegue operar dentro da outra, protocolos de uma mexem dentro da outra, etc. Então, a layer 0 permite que blockchains construídas sobre ela possuam comunicabilidade direta. Um DApp, como eu falei, dentro de uma rede, funciona dentro de outra, desde que ambas sejam construídas na mesma layer 0. Então, de novo, as soluções de layer 0 são soluções que vão atacar essa parte da camada. Vão atacar hardware, vão atacar networks, para deixar a rede mais rápida. Muitas vezes, a proposta vai ser justamente serem a layer 0 para fazer comunicação entre redes. O que seriam as soluções de camada 1? Bom, como a gente falou, a camada 1 é a própria blockchain. Ou seja, uma solução de layer 1 é uma solução que vai mexer em alguma coisa da estrutura digital blockchain. Então, por exemplo, se blockchain é composta de blocos, por exemplo, é composta com um mecanismo de consenso, se eu modificar o mecanismo de consenso, ou se eu aumentar o tamanho do bloco, se eu botar mais transação no bloco, isso é uma solução de escalabilidade layer 1, porque eu estou alterando algo dentro da blockchain. Algumas soluções importantes aqui são, é a troca de consenso. A troca de consenso ela pode ser considerada uma solução de escalabilidade, a depender do que você faz com ela. Então, transicionar de um algoritmo de consenso para outro, por exemplo. No caso da Ethereum, você trocou de Proof of Work para Proof of Stake. Nisso, você permitiu que a blockchain da Ethereum agora seja muito mais escalável. Ela vai conseguir, de fato, crescer sem perder eficiência. Isso é uma solução de escalabilidade layer 1. Trocar o protocolo de Proof of Work para Proof of Stake é solução de escalabilidade layer 1. Outra que é muito interessante é o sharding. Sharding é o seguinte: na blockchain, independentemente de qual solução que você aplique, em qual rede você aplique, que não se utilize o sharding, o que acontece? Todos os nós de computação estão rodando a mesma rede ao mesmo tempo. Toda a rede inteira está sendo reroteada para todos os nós de computação e eles rodam concomitantemente tudo isso. Agora, no sharding não é assim que funciona. No sharding você pega toda a blockchain que existe e separa em fragmentos, shards, e cada nó vai ter o seu fragmento que ele vai rodar, o fragmento da rede que ele vai rodar. Ou seja, de, sei lá, 100 transações que acontecem. Esse nó aqui roda só umas 3 delas, não todas. Aquele outro nó roda umas 5, não todas. Ou seja, você pega toda a blockchain e você picota ela em fragmentos, shards, de forma que cada nó de computação processe apenas o seu shard. E todos os shards são processados concomitantemente. Então, diferentemente, por exemplo, de blockchains tradicionais, em que todos os blocos rodam tudo ao mesmo tempo, cada um roda só um pouquinho. E isso é bom porque você acaba tornando tudo mais rápido. E por fim, uma também muito famosa que é o hard forking. Hard forking significa você modificar a estrutura da rede em si, ou seja, isso seria você meio que fazer alguma alteração dentro da própria estrutura de dados do blockchain. Como você faz isso? Bom,
as mais famosas são você aumentar o tamanho do bloco, ou seja, permitir que mais transações sejam colocadas no bloco, ou reduzir o tempo de espera para você criar um bloco. Aí você fala, então por que não aumenta o tamanho do bloco indefinidamente? Bom, aumentar o tamanho do bloco permite que, de fato, mais transações sejam processadas por timestamp, né? por ciclo de produção de bloco. Isso é bom. Por outro lado, se você aumentar demais o tamanho do bloco, isso significa colocar muitas transações lá dentro. E você colocar muita transação na blockchain significa mais coisa para você fazer o rachamento, ou fazer a validação. Então tem uma balança aí a ser considerada. A mesma coisa para você reduzir o tempo de criação de bloco. Porque se você reduzir o tempo de criação de bloco, duas coisas. Uma, ou você acaba fazendo com que você pode ter um problema de sincronia entre os nós quando recebem a rede, ou até mesmo que você acaba não dando tempo dessas transações aumentadas serem imprimidas no bloco. Então, cara, não é um cobertor pequeno, é um cobertor curto. Puxa de cá, fica voltando ali, sabe? E por Segregated Witness. Eu não vou entrar nisso aqui, deixei o link aqui, vocês vejam depois, tá? Layer 2, soluções de Layer 2. São soluções advindas de protocolos construídos em cima da blockchain, sem serem nativos das blockchains. As mais famosas e as que estão mais bombando são essas quatro. São os channels. Channels são canais que retiram dados da blockchain, processam-nos fora da rede e depois retornam os resultados para a rede. É basicamente isso aqui. Eu venho, aqui está minha Layer 1. Então tá aqui as transações e tudo. Ao invés de transacionar e processar tudo aqui dentro, que vai demorar muito tempo, eu pego os dados que eu quero transacionar, jogo para a Layer 2, transaciono e processo aqui, tá? E depois eu retorno para a Layer 1, todos os resultados. Isso é um channel, tá? Bom, outras possibilidades. Sidechains são redes de blockchain compatíveis com a Layer 1, mas essas redes vão ter seus próprios protocolos, seus próprios atributos. Pode ser que elas rodem por sharding, pode ser que elas rodem por Proof of Work, Proof of History, enfim. São redes que são complementares à blockchain. A principal, no caso, por exemplo, a Polygon, ela é uma sidechain da Ethereum, porque ela roda parte das aplicações da Ethereum nela, concomitantemente à Ethereum, mas com seus protocolos. Isso auxilia a Ethereum a não ficar sobrecarregada com certas transações. Ela passa algumas para a Polygon e a Polygon se vira. Isso é uma sidechain. E, de novo, ela fica na Layer 2, porque ela retira parte dos dados da Layer 1 e joga na sua própria rede. Ou seja, ela processa dados off-chain, meio que nem os canais, certo? Então, Layer 2. Plasma. Plasma, isso aqui é muito louco. Quem inventou isso aqui foi o Vitalik. Tinha que ser o Vitalik. Vitalik e mais um maluco aí. É um protocolo que gera blockchains filho, ou seja, ela pare blockchains, e essas blockchains filho, elas rodam aplicações para a blockchain original. É como se fosse uma sidechain, só que eu vou parindo sidechains. O problema do Plasma é que essas blockchains filho, elas não são capazes de rodar smart contracts de propósito geral, somente umas mais específicas, então isso acaba fodendo um pouco a brincadeira. E o último, para acabar finalmente, são os rollups. Eu nem vou me estender muito aqui, mas esse aqui é o mais promissor de todos. De longe é o mais promissor, que é uma solução na qual as transações que estão rodando na blockchain são enroladas, digamos assim, por isso rollups, em pacotes mais simples e computáveis chamados de snarks. E isso acaba tornando muito mais fácil o processamento. Isso aqui é bem simplório, tá? Depois vocês olhem mais para frente aqui que eu vou colocar. Cara, tem muito mais informação, pesquisem lá, tá? Isso aqui é bem por cima. No fim, existe o que a gente chama de trilema da escalabilidade, também enunciado pelo Vitalik. O trilema da escalabilidade é o seguinte: você, em uma blockchain, nos seus protocolos, juntando tudo que tu tem que fazer com a blockchain, protocolo, segurança, etc., tudo que você vai montar ali, consenso, descentralizar, como que você vai fazer com sharding, não sei o quê, independentemente do que você coloque, você precisa tentar satisfazer esses três itens aqui, que é a descentralização da rede, a segurança e a escalabilidade. Não adianta, por exemplo, você ter uma rede escalável e segura se ela não é centralizada. Isso aí chama-se rede centralizada. Não adianta, por exemplo, ter uma rede super, hiper, mega eficiente e descentralizada se ela não for segura. Ninguém vai usar. E não adianta ter uma rede segura e descentralizada, mas que não vai durar mais um ano ou dois porque vai ficar sobrecarregada e sem qualquer tipo de processamento. Então, esse é o trilema. E até o momento, nenhuma solução ou rede blockchain conseguiu atacar os três muito bem ao mesmo tempo. Não é impossível, logicamente, nada é impossível, mas só está nesse trilema aqui ainda, desse impasse. E, de novo, caso se interessem mais por escalabilidade, eu coloquei alguns links aqui. Cara, a documentação da Ethereum tem muito negócio bom de escalabilidade. Vale a pena dar uma olhada. E esse vídeo aqui sobre os rollups. Vale a pena dar uma olhada nos rollups. Os rollups são a solução mais hypada ultimamente para a escalabilidade. E aqui eu não falei de bridges, porque não ia dar tempo, mas é bem interessante também, tá? Olha um pouquinho de bridges. E agora vamos falar das oracles.